Vamos lá. Boa tarde, pessoal. Nossa aula de história de hoje sobre o tema Segunda Guerra Mundial. Nós iniciamos na aula passada o tema da Segunda Guerra Mundial e falamos sobre as causas da Segunda Guerra Mundial, o final da Primeira Guerra como causa da Segunda Guerra Mundial e a ascensão dos governos autoritários, ascensão dos governos de extrema direita que vão dar origem ali à Segunda Guerra Mundial. Nós paramos, na aula passada, nós paramos aqui nesse mapa, que era a invasão, o marco inicial da Segunda Guerra Mundial, quando o exército alemão invadiu a Polônia. De imediato, nós falamos da política expansionista, tanto italiana como a japonesa e a alemã, e o estopim para a guerra foi a invasão da Polônia pelos alemães. Assim que os alemães vão invadir a Polônia, de imediato a França e a Inglaterra declaram guerra à Alemanha. De acordo com as políticas de aliança existentes na época, formavam-se dois grupos aliados, liderado pela Inglaterra, União da República Socialista Soviética, França, Estados Unidos, e o eixo que era Alemanha, Itália e Japão. Lembrando que logo de cara, a União Soviética e os Estados Unidos, eles não entram na guerra, mesmo porque a União Soviética tinha feito um pacto com a Alemanha, chamado Pacto de Não Agressão. Então, com o Pacto de Não Agressão, as duas nações se comprometiam a uma não atacar a outra. E até fizeram um acordo na divisão aí da Polônia. Estados Unidos a Alemanha ficaria com uma parte e a União Soviética com outra parte. Então, no primeiro momento ali da Primeira Guerra Mundial, Estados Unidos fica de fora e o Japão e a União Soviética também. Então, o confronto direto vai ficar entre França e Inglaterra contra a Alemanha, Itália e o Japão, nesse primeiro momento. Lembrando que muitas outras nações vão entrar na guerra durante esse período. Cerca de 72 nações vão estar envolvidas direta ou indiretamente nesse conflito, nessa guerra em si. Os números da Segunda Guerra Mundial, eles são alarmantes. Cerca de entre 50 e 80 milhões de pessoas perdem a vida durante esse conflito. A duração, ela vai levar 6 anos e 1 dia. Essa é a duração da guerra em si. Então, é uma guerra longa, com gastos astronômicos financeiros, fala-se em cerca de 3 trilhões. Eu não sei nem como contar esse dinheiro, não saberia nem como contar tanto dinheiro que foi gasto nessa guerra. Mas é uma guerra que vai trazer também alguns benefícios aí para o mundo, se é que pode falar de algum benefício nessa guerra. Mas nós vamos abordar esses temas no decorrer da aula. Desenvolvimento e os fatos históricos importantes. Aqui, no período de 39 a 41, foi marcado por vitória do eixo, liderado pelas Forças Armadas Alemãs, que conquistou o norte da França, Iugoslávia, Polônia, Ucrânia, Noruega e territórios do norte da África. O Japão anexou a Manchúria, enquanto a Itália conquistava a Albânia, território da Líbia. Esse são os primeiros acontecimentos da guerra. Lembrando que, nesse momento, vai surgir, a Alemanha ela vai com chamada a guerra rápida. Eram ataques precisos e muito rápidos, que não davam
tempo para as forças inimigas se recuperarem. Então, nesse primeiro momento, o eixo vão ter grandes vitórias ali durante essas guerras. Mas algumas atitudes de Hitler vai desequilibrar as forças do eixo. Primeiro momento, como eu falei, Estados Unidos e União Soviética estavam fora. Então, enquanto os Estados Unidos e a União Soviética não estavam participando da guerra, o eixo teve grandes vitórias. Quando Hitler resolve quebrar o acordo e atacar a União Soviética, lembrando que naquele momento a União Soviética era um dos países mais fortes militarmente falando, e quando a União Soviética vai entrar na guerra, vai ter um certo equilíbrio de forças. Então, o eixo e os aliados, ele tinha um certo equilíbrio. Então, no primeiro momento, o eixo vai levar vantagem, no segundo momento, vai ter um certo equilíbrio ali de força, e no terceiro momento, aí, quando os Estados Unidos vai entrar na guerra, aí nós vamos ter uma mudança de força, uma mudança, vai quebrar ali esse equilíbrio. Lembrando que, como eu falei para vocês na Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos ele não costumava entrar na guerra diretamente. Não era vantagem para os Estados Unidos entrar na guerra direto. Ele acabava lucrando de longe, apoiava os aliados, fornecia armamento, fornecia alimento para a Europa de forma geral e não sofria tantas baixas. Mas quando em 1941 o Japão resolve atacar as bases militares norte-americanas, a base de Pearl, eu não vou conseguir falar esse nome nunca, Harvard, mas é alguma coisa assim, no Havaí, no Oceano Pacífico. Esse fato considera uma traição pelos norte-americanos e entram em conflito do lado das forças aliadas. Aí há o desequilíbrio de força. A partir desse momento, surge grandes propaganda antinazista, é uma guerra ideológica, uma guerra de propaganda constante que vai se perpetuar, depois vai mudar sai o nazismo e vai entrar o socialismo, mas nesse período as propagandas, os filmes americanos era representando ali nas histórias em quadrinho, com a criação do Capitão América, eles vão mostrar ali a forma de os Estados Unidos como o herói americano, o Capitão América, contra os vilões, que era o nazismo, Hitler, como o símbolo do mal, né? Representando ali o anti-herói, o inimigo do Capitão América. Em 1941 a 1945, ocorrem as derrotas do eixo, iniciada com perda sofrida pelos alemães no rigoroso inverno russo. Nesse período, ocorreu uma regressão nas forças do eixo, que sofreram a derrota em seguida com a entrada dos Estados Unidos, aliando-se às forças dos aliados. Então, lembrando, o grande erro, Hitler vai cometer vários erros nessa guerra. Como eu falei para vocês, nós podemos falar tudo de Hitler, mas não que o cara não era um gênio. O cara era espetacular no ponto de vista estratégico, de convencimento, ele consegue levantar a Alemanha, mas chega uma hora que esse desejo de conquista do mundo dele se torna tão grande que ele acha que realmente é capaz de dominar o mundo. Ele acredita nessa loucura
de que era capaz de conquistar todo mundo. E ele vai cometer a besteira. Eu costumo brincar que o grande erro de Hitler era não conhecer a história. Se Hitler conhecesse a história, ele ia descobrir que Napoleão Bonaparte conquistou o mundo inteiro, ou pelo menos o mundo conhecido ali, a Europa inteira, e comete a besteira de invadir a Rússia no inverno. Hitler vai cometer esse mesmo erro. O Hitler vai invadir o Japão e comete essa grande besteira, só um minutinho, e comete essa grande besteira de invadir a Rússia no inverno russo. O povo russo, ele reage de forma espetacular, de forma... não sei nem como expressar a estratégia russa. A Rússia é um país imenso em território. O inverno russo, ele é extremo, ele é difícil de aguentar. O exército alemão não estava preparado para tal. E os russos, eles vão elaborar uma estratégia. À medida que eu tenho que recuar do exército alemão para evitar um confronto enquanto o exército está forte, onde poderia ter grande perca, eles iam recuando, eles desmontavam fábricas inteiras, colocavam nos trem e levavam para uma região distante. Tudo aquilo que eles conseguiam desmontar e levar, eles carregavam. O que eles não conseguiam, eles destruíam. Trocavam fogo, queimavam plantações, dinamitavam pontes. E aí o que acontecia? O exército, à medida que ele ia conquistando uma determinada cidade, um determinado local, ele ia se reabastecendo para o próximo ataque. Os russos vão fazer o quê? Eles vão recuar, e quando eles recuavam, eles destruíam tudo aquilo que estavam pela frente. Quando o exército russo, o exército alemão chegava naquela cidade, eles não encontravam nada para suprir as suas necessidades. A roupa não era preparada, as botas não eram preparadas. E o exército vai perdendo, de certa forma, o exército alemão vai perdendo para ele mesmo. Quando eles vão enfrentar o exército russo, de fato, eles já estavam derrotados. Os exércitos alemão estava um trapo humano, estavam fraco, mentalmente destruído. Quando eles chegam em Stalingrado, é o nome da cidade russa onde vai ter a principal derrota, por volta de 1944, chamado Dia D, o exército alemão já estava destruído. Então, o exército russo não teve grandes dificuldades para destruir, para vencer o exército alemão. Por sua vez, depois da derrota de Stalingrado, o eixo não consegue ganhar mais nada. A Alemanha já estava destruída. A Itália vai se retirar da guerra. Depois de constante derrota, a Itália se retira da guerra. E fica, então, uma disputa entre Estados Unidos e o Japão. Ali na região do Pacífico, o Japão vai atacando de ilha em ilha e vai dificultando a vida dos norte-americanos. Então, ora um ganhava, ora outro ganhava, mas a guerra vai se estendendo. Aí chega um momento que os Estados Unidos, percebendo, aí a gente não sabe, ali vai ter um confronto de ideia entre alguns historiadores.
Os Estados Unidos vai usar como desculpa o tempo da guerra, a prolongação do tempo da guerra, as percas de vida e os milhares de dinheiro que estava sendo investido e gastado com a guerra, para justificar o uso da bomba atômica, da bomba de Hiroshima e Nagasaki, que nós chegamos lá daqui a pouquinho. Outros vão dizer que os Estados Unidos não via a hora de que isso acontecer. Os Estados Unidos tinham criado, não só os Estados Unidos, mas a União Soviética também, eles tinham se armado, tinham criado bombas que eles não sabiam qual era o poder naquele momento das bombas que eles tinham. Hoje em dia, com a tecnologia, você consegue fazer uma simulação do poder de destruição de uma bomba ou de um vírus, ou seja lá do que for. Acho que vocês mesmos lá na sala, uma vez me mostraram uma questão de guerras biológicas, onde vocês me mostravam a estratégia para destruir um país e qual seria um jogo que trata disso. Hoje você consegue fazer essas previsões. Nesse período, não. Então, diz que os Estados Unidos não via a hora de soltar uma bomba para demonstrar o poder, não só para a Alemanha, mas para o mundo. Eles queriam dizer, olha o que temos na nossa mão, olha a capacidade de destruição que nós temos. E chega um momento que eles vão utilizar da demora da guerra, da resistência e a insistência do Japão, mesmo depois da Itália se retirar, mesmo depois da rendição alemã, eles continuam na guerra e os Estados Unidos vão usar isso como desculpa para lançar a bomba de Hiroshima e Nagasaki. Desde 1939, o início do conflito, o Brasil assumiu uma posição neutra na Segunda Guerra Mundial. O presidente do Brasil, na época, Getúlio Vargas, de certa forma, o Getúlio Vargas ele era um admirador do governo alemão. O Brasil vivia aqui o que nós chamamos de um governo populista, de um governo nacionalista. Então, tinha muito essa questão da bandeira do Brasil, do ponto de vista, nós vamos estudar na aula sobre Vargas, mas do ponto de vista da propaganda, ele vai se inspirar muito na questão do Hitler, não estou falando na questão de destruir, de matar ninguém, estou falando na questão das propagandas, de vender a ideia do nacionalismo. Ele vai fazer isso muito bem, e ele fica meio em dúvida para que lado eu vou pender. Então, eu vou manter neutro. Deixa um minutinho para se tem alguém pedindo para entrar aqui, só um segundo. O Brasil se mantém numa certa neutralidade. Em 1942, quando algumas embarcações brasileiras foram atingidas e afundadas por um submarino alemão no Oceano Atlântico, a partir desse momento, Vargas vai fazer um acordo com o presidente Roosevelt, presidente dos Estados Unidos, e o Brasil vai entrar na guerra do lado dos aliados. Então, o Brasil ele se mantém neutro por um período. Qual foi a participação do Brasil nesse período? A participação militar brasileira foi importante na Segunda Guerra Mundial, pois somou as forças na luta contra os países do eixo alemão, Japão e Itália. O Brasil enviou à Itália, ocupada pelas forças nazistas, em julho de 1944, 25 mil militares da FAB, Força Expedicionária Brasileira, 42 pilotos e 400 homens de apoio da Força Aérea. Então, o Brasil vai lá lutar e eu anotei aqui, se não me falha a memória, o Brasil vai ter cerca de 450, se eu não me engano. Se não me falha a memória, eu anotei num papel, mas acabei perdendo no meio desse monte de papel aqui. Mas o Brasil vai perder aí cerca de 400 soldados lá nessa guerra. O Brasil vai perder soldados, mas vai ganhar um forte aliado naquele momento.
derrota da Alemanha. Em 43, a sorte do eixo começou a mudar. Os Estados Unidos conseguiu a primeira vitória contra o Japão, enquanto a União Soviética conseguia deter os avanços do alemão em Stalingrado. A partir daí, o exército soviético passou a esmagar os nazistas, empurrando de volta a Alemanha. Então, depois dessa batalha, foi derrota contra derrota, derrota seguida de derrota. Em 44, apesar de toda a violência dos combates, já estava claro que o eixo chegava ao seu limite máximo. A resistência que teria cada vez mais dificuldade de continuar no conflito. Ainda mais que em junho desse mesmo ano, os norte-americanos e ingleses desembarcaram na França. Então, lembrando que lá no começo, a Alemanha vai invadir a França, dividindo a França em duas, uma parte administrada pelo governo francês e a outra parte administrada pela Alemanha nazista. A Alemanha teve que dividir suas tropas em duas frentes e a invasão foi considerada o dia D, ou o dia decisivo da guerra. A Alemanha sofreu suas grandes derrotas ao lado oriental, ou seja, a maior responsável pela vitória sobre o nazismo foi o exército soviético. Então, apesar da União Soviética ter grandes desavenças com os Estados Unidos, com a Europa capitalista, a União Soviética ela foi essencial na vitória dos aliados contra os alemães. Então, eles tinham grandes divergências, eles tinham grandes conflitos políticos, mas naquele momento eles tinham um inimigo comum. A velha história das máximas das guerras. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Então, eles mesmo não concordando, eles lutam e vão ser essencial na vitória. O caso Hiroshima e Nagasaki e o fim da guerra, da Segunda Grande Guerra. Esse importante e triste conflito terminou somente no ano de 1945, com a rendição da Alemanha e da Itália. O Japão, o último país a assinar o Tratado de Rendição, ainda sofreu um forte ataque dos Estados Unidos, que despejou a bomba atômica sobre a cidade de Hiroshima e Nagasaki. Uma ação desnecessária que provocou a morte de milhares de cidadãos japoneses inocentes, deixando um rastro de destruição nesta cidade. Desnecessária por quê? A Alemanha já estava rendida, a Itália já estava rendida, então só faltava o Japão e não havia essa necessidade. Do lado aí a foto do cogumelo que se formou com a radiação, com a explosão da bomba em Hiroshima. Então, assim, os especialistas vão dizer, não havia necessidade nenhuma dos Estados Unidos soltar essa bomba, mas os Estados Unidos queria. Os Estados Unidos não via a hora que isso acontecer. Então, os prejuízos foram enormes, principalmente para o país derrotado. Foram milhões de mortos, feridos, cidade destruída, indústria e as zonas rurais arrasadas, divididas, dívidas incalculáveis. O racismo teve presente e deixou feridas graves, principalmente na Alemanha, onde os nazistas mandaram para o campo de concentração e mataram cerca de 6 milhões de judeus. Então, a intolerância alemã contra os judeus vão dizimar cerca de 6 milhões de judeus ali nos campos de concentração. Tema que nós já passamos um trabalho sobre isso e vocês já têm um certo contato sobre os campos de concentração. Com o final do conflito, em 45, foi criada a ONU, Organização das Nações Unidas, cujo objetivo principal seria a manutenção da paz entre as nações. Iniciar também um período conhecido como Guerra Fria, colocando agora em lados opostos os Estados Unidos e a União Soviética. Essa questão da Guerra Fria é tema para o terceiro bimestre, então nós não vamos, mundo dividido, nós não vamos entrar agora. As invenções da Segunda Guerra Mundial.
a velha Fanta de laranja e Fanta uva foram inventados durante a guerra. Isso aí é só como curiosidade, não é tema para o Enem, com exceção da invenção da penicilina, do antibiótico, que provavelmente pode ser que caia. Mas, assim, durante a Segunda Guerra Mundial, as políticas de proibição de entrada de produtos nos países ali que estavam envolvidos na guerra, a Coca era uma fábrica alemã e ela não recebia matéria-prima para a produção da Coca, sendo que o principal fornecedor de Coca estava na América Latina, que tinha o controle dos Estados Unidos. Aí eles passam a utilizar laranja e uva na produção dos seus refrigerantes. Em 40, a Alemanha nazista estava arrasada e a Europa na Segunda Guerra Mundial. Os americanos ainda faziam parte do conflito, mas estavam à procura de um motivo para entrar na guerra. Os Estados Unidos, o presidente queria entrar na guerra, mas o Congresso americano ele não queria, como se fala, não autorizava, porque os Estados Unidos, para que o presidente declare guerra, tem que ser aprovado pela Câmara. Então, a partir de 1941, os Estados Unidos começam a investir nessa ideia de os Estados Unidos como defensor da liberdade. O Capitão América era aquele que lutava em prol de levar a liberdade, de destruir o inimigo comum do mundo, o Adolf Hitler. Então, cria ali os HQ, né, a história em quadrinhos, foi criada para convencer a população que o nazismo era inimigo dos americanos. Então, eles vão criando isso para justificar a entrada dos Estados Unidos. Com propaganda, de forma sutil, eles vão criando essa ideia de o grande inimigo da nação, para tanto, justificando posteriormente a entrada dos Estados Unidos na guerra. O antibiótico, uma das maiores descobertas da humanidade no campo da medicina, com certeza foi oh, meu Deus do céu, penicilina, que deu origem aos antibióticos e passou a salvar vidas e centenas de pessoas. Lembrando também que, no ponto de vista científico, foi um grande marco a Segunda Guerra Mundial. Os cientistas alemães, eles não tinham limite. Os cientistas alemães, nesse período, a medicina vai avançar anos-luz, porque, na dúvida, quando se tinha de testar qualquer medicamento, de fazer qualquer experiência, você não precisava mais de um rato, você não precisava utilizar cobaias animais, você tinha os judeus para isso. Então, a falta de ética e a falta de supervisão fez com que os especialistas utilizassem os judeus ali como cobaia humana. E nesse período aí foi grandes invenções, grandes descobertas para a medicina e para a ciência de forma geral. Então, era comum você pegar um judeu e mergulhar o corpo desse judeu em um tacho de óleo fervente para descobrir a quantidade de dor que o ser humano era capaz de suportar. Dissecavam, tiravam a pele de judeus vivos para estudar a anatomia humana, o funcionamento dos órgãos humanos enquanto as pessoas estavam vivas, tentativa de experiência de transplante de órgãos de uma pessoa para outra, até a tentativa de transplante do pescoço, né, do cérebro, trocar o cabeça de uma pessoa e corpo do outro, foi tentado durante a Segunda Guerra Mundial. Também
como consequência da Segunda Guerra Mundial, vai vir aí a questão do empoderamento da mulher. Porque uma vez que ali, no caso, vamos pensar no caso dos alemães, da Alemanha, dos países que estavam envolvidos em guerra de forma geral, os homens estavam lutando na guerra e ali as mulheres começam a entrar com mais afinco no mercado de trabalho. Então, uma das consequências da Segunda Guerra Mundial é a mulher tomar consciência da sua capacidade, da sua força e de que elas podiam muito mais do que aquilo que lhe foi destinado ao longo da história. Também, como consequência da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha vai ser dividida entre os vencedores. Uma parte da Alemanha vai pertencer à União Soviética, a outra parte seria para dividir entre Estados Unidos, França e Inglaterra, mas acaba que, de certa forma, os Estados Unidos vão se apoderar ali dessa parte e a França fica meio de lado nessa divisão. Mas que aí onde vai ser construído o Muro de Berlim, onde vão dividir as duas Alemanhas, que vai durar aí até recentemente, até os anos 90, quando vai cair o Muro de Berlim com a queda aí do regime da União Soviética. Então, basicamente, a aula de hoje era para nós tratarmos disso, das consequências, da guerra em si, dos conflitos e da consequência da Segunda Guerra Mundial. A semana que vem eu vou disponibilizar esse vídeo dentro do formulário. Aqueles que não assistiram vão poder assistir, e vocês que já assistiram, vocês podem me perguntar aí, eu vou ser obrigado a assistir tudo isso de novo? Poxa, eu já perdi ali quase 50 minutos, 40 e poucos minutos durante a aula. Eu preciso assistir novamente? Lógico, eu espero que não. Se caso, com a explicação, vocês consigam responder, vocês não precisam assistir o vídeo de novo. Vai estar lá como um apoio. Ah, não, mas eu não lembro dessa parte. Eu vou correr ali no vídeo, vou adiantar e vou tentar ver se isso se ajuda a responder. Em seguida, após essa aula, eu vou disponibilizar para vocês os PPPs que eu utilizei e um mapa mental que eu retirei do Descomplica. Eu gosto do mapa do Descomplica. Quem gosta de fazer o seu próprio mapa mental, eu costumo dizer que o mapa mental só ajuda aqueles que fazem, né? Quem faz o seu próprio mental, porque ali está organizando as suas ideias. Mas eu vou deixar ali um mapa mental, se caso servir de apoio para vocês. Agora eu gostaria de abrir para perguntas, lamúrias, reclamações. Se tiver alguma pergunta, por gentileza, se tiver alguém aí, pode perguntar. Eu fico sempre... É uma sensação horrível, porque enquanto a gente está apresentando, eu não consigo ver a tela, somente a apresentação. E aí eu nunca sei se vocês estão presentes ou se vocês estão cabulando aula lá, como os memes que tem lá na internet. Tem alguém presente, acordado ainda? Opa. Vamos lá. Ô, professor, Dúvidas, eu tenho uma galera? pergunta. Eu acho que é até burra, só que eu esqueci. O Hitler, ele se matou, não foi? Ô, Moisés, aí é a pergunta de $1 milhão, né? Para os conspiradores, Hitler fugiu para a América Latina e viveu seu resto da vida ali na região da Argentina. Tem lá até um programa no History que trata isso, o caminho de Adolf Hitler. Mas, historicamente falando, diz que quando ele está cercado e ele vê que não há condições de escapar com vida ou de não ser preso, ele vai e se mata. Então, oficialmente, o Hitler se mata após o cerco, antes da sua prisão. Mais alguma pergunta?
Não, só isso mesmo. Ok? Lembrando que depois nós vamos tratar na outra aula, mas após a Segunda Guerra Mundial, aí vai a criação das Nações Unidas e depois vai ter um tribunal de guerra que vai ser instituído ali em Israel, onde vão julgar os crimes de guerra. Tinha uma filósofa judia chamada Hannah Arendt, que ela escreve um livro chamado A Banalidade do Mal. E ela vai tratar que quando ela vai para o julgamento dos nazistas, do principal, me fugiu o nome, do principal executor de Hitler, acabou me fugindo, mas na próxima aula eu lembro e falo para vocês, se eu lembrar eu coloco lá no formulário. E ela diz que quando ela chega nesse tribunal, ela está esperando o mal encarnado, o próprio diabo, o próprio Satanás em pessoa ali para ser julgado. E ela se assusta quando ela encontra pessoas comuns, burocratas, pessoas que tinham uma vida super tranquila, pai de família, pessoas de bem e que foram capazes de grande atrocidade. E quando eram interrogados, eles não se enxergavam como a atrocidade que eles cometeram. Ele falou, não, só estava cumprindo ordem. Eu era um soldado do exército alemão e a ordem chegava, tem que matar tantos judeus e eu executava. Então, ela vai tratar nesse livro a questão de a capacidade que o ser humano pode chegar em simplesmente ele não ser capaz de ter criticidade, de fazer uma análise da ordem que está recebendo. Então, não, eu sou um burocrata, eu recebo uma ordem e cumpro. Então, para eles, matavam lá centenas de judeus, voltava para casa, reunia com a família, tranquilamente, como se nada daquilo estivesse acontecendo. Então, a Segunda Guerra Mundial ela vem muito para mostrar essa questão. A capacidade que o ser humano tem. A capacidade de você soltar uma bomba, e aí eu vou colocar dos dois lados, somente para descobrir a capacidade de destruição dela, para mostrar o poderio que você tem, que foi o caso dos Estados Unidos. Hiroshima e Nagasaki não tinham motivo nenhum de ser destruída. Não era uma base militar, não tinha nada, era uma cidade comum. E você destrói simplesmente para mostrar força. Por outro lado, você matar 6 milhões de pessoas só porque você julgava que elas eram indignas de viver, que elas eram uma sub-raça. Então, que nós possamos estar sempre atento para quando estiver tomando uma decisão, se essa decisão é nossa ou se nós estamos seguindo a manada. Se nós simplesmente estamos cumprindo aquilo que a sociedade ou que o governo espera que nós cumprimos. Então, muitas vezes nós temos que nadar contra a maré. Por muitas vezes nós temos que ter a criticidade e ser capaz de julgar se aquilo que nos mandam fazer ou que querem que nós façamos ou nos comportemos de tal forma, se essa é a forma correta. Eu agradeço a participação de todos e a paciência de todos. Espero que todos tenham colocado o nome no chat. Desde já agradeço e desejo um bom final de semana a todos. Um abraço e até semana que vem. Tchau, professor. Tchau, professor. Valeu, Ingrid. Tchau, tchau. Falou, professor. Bom fim de tarde. Obrigado, igualmente. Falou, professor.